Boa tarde, prof. Então, vou explicar os meus planos de aula, português e matemática, né? Primeiro passo, eu vou explicar um pouco como é a minha turma. Então, uma turma que eu resolvi trabalhar, ela é uma turma do terceiro ano. Ela é uma turminha, assim, bem bacana de trabalhar, mas tem suas dificuldades, né? A minha turma, ela tem um aluno imperativo, tem um aluno com deficiência especial, que veio de outro estado, transferido para cá. Ele não tem muito coordenação motora. É uma turminha com bastante aluno repetitivo já, né? Tá fazendo o terceiro ano novamente. E uma turma bem desinteressada, então, bem assim puxado. Primeiro passo, na minha estágio de observação, eu observo bem a turma, faço anotações, estou sempre conversando com o professor regente, perguntando, fazendo pergunta, interagindo com a turma. Então, estou sempre ali, né, lado com uma prof para me entender, conhecer um pouquinho melhor eles. Quando eu chego na turma para mim, da minha aula, então, o primeiro passo eu me apresento. Então, falo meu nome, Claiane, tenho tantos anos, moro com a minha mãe ainda, moro em tal bairro, sou casada, não sou, tenho filho. Então, explico para eles o que eu tô fazendo ali. Então, explico, eu vim trabalhar com vocês, então, vou estar, né, nessa semana com vocês, eu preciso do estágio para mim me formar professora, preciso da colaboração de vocês, conto com vocês e espero que a gente se dê bem até o final. Após a minha apresentação, eu vou estar interagindo com eles, perguntando sobre eles, perguntando para eles se apresentar para mim. Então, para mim já ter assim, uma carta na manga sobre eles. Então, perguntando o nome, a idade, onde eles moram, se moram com a mãe, com o pai. Não entro muito em detalhe em família, porque tem crianças, principalmente nessa turma que eu peguei, elas eram de um bairro bem carente, então, na minha observação, o prof já tinha me alertado, não entrar muito em detalhe em família. Tinha uns alunos ali com questão familiar bem complicada, então, não entro muito em detalhe nem nos meus estágios. Eu acho que mesmo se eu tivesse minha turma, eu não entraria muito em questão, assim, familiar com os alunos, assim, não pego muito nisso. E, assim, no quadro, primeiro passo na minha aula, ponho a data, segundo, eu ponho o nome da escola, em terceiro, eu passo sempre uma mensagem. Depois da mensagem, eu passo o conteúdo, matéria que eu vou trabalhar e seleciono um ajudante do dia. Nessa mensagem que eu passo ali, que nessa mensagem, eu sempre levo uma mensagem pra gente refletir, né? Como vai ser nosso dia, tal. Tô conversando com eles, pedindo opinião, dou a minha opinião sobre a mensagem que eu tenha passado na sala. No final do dia, a gente conversa novamente sobre essa mensagem e eu sempre faço a pergunta: a gente alcançou a meta da mensagem? Exemplo, digamos assim, mensagem de você ser uma boa pessoa. Lá em casa, a mãe pede para ajudar, vocês ajudam? Ou vocês ficam com preguiça, faz mal feito, tem que fazer de novo, ou a mãe tem que ficar chamando a extensão. Então, é mais nesse quesito, assim, mais para dar uma interagida com eles. Após isso, eu passo o conteúdo, né? Assim, minhas aulas, em particulares, não são só teóricas e também não são só práticas. Eu sempre estou interagindo teoria e prática nas minhas aulas. Não sou de passar muito no quadro, passo bem pouco. As atividades que eu dou, assim, são mais atividades em folha impressa, né? Que é mais prático para mim e para eles também. No caderno, depois da pauta, se eu faço atividade no quadro, eles certamente vão copiar, responder. Eu vou estar corrigindo no caderno, marcando certo, marcado errada. Se é em folha, sempre vou pedir para eles colar. E no final da aula, sempre passo visto. Mesmo que seja só a pauta, né, eu vou passar visto. Se é atividade para eles me entregar, para mim guardar, eu vou estar passando visto no caderno, vou deixar bem assim, explícito, porque tem professora que gosta, né, que a gente chegue na estagiária, chegue em sala e organize tudo, deixa o caderninho organizado, tudo. Tem professor que tem mania, tem umas que não ligam muito, mas eu adquiri esse método de levar, sempre fazer minha pauta, passar no caderno, mesmo que não tenha nada no caderno, escrevo o que foi feito e passo um visto, dou um parabéns, dou um ótimo, então um elogio pro aluno, sempre faço isso. No meu plano de matemática,
números e álgebra, números naturais. Então, nesse conteúdo, eu vou ter que agregar a minha turma. Minha turma é uma turma diferenciada. Tem que levar conteúdos diferentes, mas eu tenho que ir lá quando eu levo meu conteúdo na minha sala de aula, eu vou estar lá na frente, eu vou explicar o conteúdo de uma forma geral, para todos. Tem que levar conteúdo diferente? Eu tenho. Mas assim, explico de uma forma geral, peço o entendimento de todos, depois eu passo em carteira, ou no grupo, né? Porque geralmente nas minhas aulas, numa outra aula, eu vou estar agregando os alunos, fazendo um grupinho para eles terem essa interação de colega. Mas assim, nessa minha turma, um aluno que tem deficiência, que ele é especial, ele não tinha muito coordenação da mão. Então, as atividades para eles eram mais, assim, feitas, eu tinha que estar pegando a mão dele, ajudando ele a escrever, ajudando ele a colar. Mas ele era um aluno ótimo, assim, tipo, super desempenhado e fazia tudo certinho. Tudo, assim, que a gente pedia, ele fazia. Então, era a gente que escrevia no caderno dele, que colava, que passava, né, tudo certinho pra ele. Ele olhava, ele conferia, se ele não gostava, ele falava. Mas era nessa parte, mas ele fazia tudo certo, tinha que pintar, ele demorava um pouquinho, mas pintava, ligar também. Então, assim, sempre pegava um aluno destaque da minha turma, um aluno que terminava primeiro, né? Terminou primeiro, entendeu? Melhor o conteúdo. Vai, senta do ladinho dele, faz o teu, ajuda ele a fazer o dele. Mas, assim, sempre assim. Aí, o conteúdo para ele é diferente. Vamos trabalhar, digamos que aqui, vamos trabalhar o antecessor e sucessor dos números. Vou estar pedindo para ele, exemplo assim, uma atividade lá, marque o número antecessor, pinte o número antecessor, circule, ele vai estar fazendo isso com facilidade. Pro restante da turma, eu vou estar mais perto da turma, porque essa minha turminha, ela é uma turminha bem desinteressada, então vou estar mais perto, vou estar cobrando muito, assim, vou estar mais perto, cobrando, vou estar exigindo, vou estar lá em cima para eles fazerem. Não vou deixar muito tempo vago, assim, porque senão eles levantam mesmo da carteira, eles vão estar andando por meio da sala, então sempre ali, vou estar passando ali perto, assim. Vou ser uma prof legal? Vou, mas também vou cobrar, vou ser um pouquinho exigente. Se precisar levar ela na secretaria, eu levo e chamo. Se precisar chamar a prof regente que tá no cantinho dela, estudando, que tá anotando as coisas, vou chamar, vou pedir ajuda. Mas, assim, nunca precisei, assim, levar nenhum aluno para a secretaria nos meus estágios, também não precisei de ajuda, assim. Sempre tive, assim, e aí eles também ficam curiosos, né? Eles se comportam mais com o estagiário, assim. Eles são mais, assim, ficam alvoroços, ficam ansiosos, fico também. Mas, assim, eles têm uma curiosidade diferente para ver o que a gente levou. Ainda mais se a gente leva atividade mais, assim, para eles mais fáceis. Atividade que segura o aluno. Então, eles adoram isso. Então, eu sempre levo, assim, atividade diferente do que a professora. Na minha observação, eu observo bem a professora, mais a professora do que os alunos, porque, assim, ela tem um método de dar aula, eu tenho o meu. Então, assim, eu sempre procuro levar um método um pouco diferente dela. Assim, se ela passa um pouco teoria, eu vou tentar pegar um pouquinho mais teoria, um pouco menos prática. Se ela de passar mais teoria e pouco prática, vou tentar levar mais prática. Então, assim, para segurar a atenção dos alunos em mim, para tentar fazer com que eles façam do conteúdo, que eles me ajudem a dar o meu melhor e dar todo o conteúdo que a prof me pediu para dar, né? Então, esse é o meu método da aula. A avaliação. Como que é a avaliação? Como que eu avalio meus alunos? Meus alunos eu sempre avalio pelo que eles produzem em sala de aula. Nunca vou estar fazendo prova. Já eu deixo conversado com minha prof de estágio. Minha prof de estágio sempre vai e conversa com a professora regente e explica para ela. Eu nunca pego prova para dar, uma avaliação para dar, um trabalhinho para dar. Não. Eu faço a minha aula e assim, o aluno produziu bem na minha aula, ótimo. O aluno não produziu, talvez amanhã ele produza, talvez não. Então, é assim, eu nunca dou prova e também, assim, tem professores que dão muita avaliação para os estagiários. Eu nunca faço tudo. Então, assim, eu dou o conteúdo que tá no meu limite. Então, assim, deu para trabalhar hoje? Deu ótimo. Não deu? Não tenho que fazer. Eu sempre vou mais pela qualidade do que pela quantidade. Então, assim, o prof me deu 10 aulas, consegui dar 5. Ótimo, o prof me deu as 10, consegui dar as 10, melhor ainda.
Mas assim, eu sempre explico, ó, prof, esse conteúdo eu fechei com os alunos, esse conteúdo eu expliquei bem, eles entenderam super bem, foi ótimo. Esse conteúdo aqui eu dei, mas assim, ficou assim, os alunos não entenderam muito bem, vai ter que dar uma outra pincelada. E prof, esse conteúdo nem comecei. Então, eu sempre explico, assim, pra minha professora, assim, quando eu tô saindo da turma, explico o que eu dei, o que os alunos pegaram bem, o que eu dei, os alunos ficaram mais ou menos, o que eu nem comecei. Então, tipo, deixo assim pra ela. E a avaliação eu não faço, porque assim, eu avalio o que os alunos produzem na minha aula enquanto estagiário. Se eu pegar uma turma na minha prova, tal, é meu método da prova, é meu método da aula, é minha turma que eu vou assumir. Agora, quando eu sou estagiária, eu nunca assumo uma avaliação. Não dá. Primeiro porque a gente tem uma semana para produzir conteúdo ali, e aí a prova que a prof pede é o conteúdo do bimestre inteiro. Então, não tem como eu pincelar o conteúdo inteiro com a minha turminha em uma semana. Então, eu não dou avaliação. Já aconteceu de pedir avaliação para mim e eu me recusei a dar, porque não dá. Final da minha regência, eu sento com a professora da turma, né, um pouquinho depois, no final da aula, e falo. Porque assim, no final de cada aula minha, eu anoto uma avaliação inteira da turma. Pego, assim, uns alunos, assim, caso, assim, esse produziu bastante, esse não produziu tanto, esse me desrespeitou, esse tal, esse tal. Então, faço anotações de aluno por aluno. No final da minha regência, eu sento com a prof e falo. A avaliação da minha turma é essa, esse aluno tal, esse outro tal, esse produziu bem, esse não, então tem que rever isso. Então, tipo, explico, assim, deixo bem claro, assim, pra ela. Nas minhas observações, já falo pra ela. Já explico como que eu vou dar aula, já explico tudo certo pra ela, pra não ter, assim, no final, no estágio, o professor não agradar com a minha aula ou ficar mal entendido, eu não consegui. Então, deixo bem claro com ela, sento com a minha professora de estágio, com a minha prof regente que eu vou pegar, e deixo bem claro para ela como é meu método de aula, como eu dou aula e o que eu faço, o que eu deixo de fazer em sala de aula. Outra coisa, assim, nunca os alunos, assim, eu nunca deixo, assim, faço dinâmica, eu faço. Não, assim, mas é dinâmica voltada ao conteúdo. Eu nunca faço, dou aula de matemática, vou dar uma dinâmica que fala em coisas aleatórias. Não, é sempre voltada, tipo, em conteúdo, assim. Eu tô, assim, no final da regência, eu sempre tô relembrando o que eu fiz durante a semana com os alunos. Então, assim, vamos relembrar o que a gente fez em português, as histórias que a prof contou, o que foi. Então, vou estar relembrando. Matemática, a mesma coisa, né? Pra, assim, no último dia, a prof da turma sempre acompanha a aula inteira. Então, pra estar, assim, explicando tanto pra prof entender o que eu fiz, tanto, né, pra mim fechar a semana, fechar o dia bem, deixar bem concreto. Então, meu método é esse. A minha aula que eu preparei é assim, cada turma é cada turma. Vai ter uma turma, digamos, acelerada, que gosta de fazer bastante, que produz bastante, vai ter. Você vai ter que se preparar mais, vai ter que dar teoria mais, vai ter que dar teoria mais. Mas nesse meu caso, com essa minha turma que eu peguei, assim, teoria é menos, prática é mais. Então, fazer coisas que atraem atenção para o aluno, ainda mais a turma que é, assim, uma turma, assim, falante, bastante falante, que gosta de levantar bastante, que gosta de estar conversando com os coleguinhas. Então, levar uma atividade, assim, mais que eles produzam mais, tipo, em folha, para ele estar recortando, para ele estar fazendo bolinha de papel quebrou, para ele estar repassando aqueles... Aqui é matemática, né? Mas assim, dá uma folha com uma atividade com um número para eles, pede para eles passar cola, a gente põe um cafezinho em cima, uma erva, ou até mesmo um pedacinho de revista, né? Vai dar para fazer isso? Vai dar. Mas vai ter que se planejar bem, porque assim, é uma turma falante, uma turma, né, mais agitada, você tem que planejar, assim, dar uma separadinha nos rolinhos, senão vai dar aquele tumulto na sala, você não vai conseguir passar a tua aula. Então, eu faço esse tipo de aula, né, meu método da aula é esse. Se é uma turma acelerada, eu dou mais teoria, né. Não que eu deixe a prática de lado, nunca deixo, eu sempre dou as duas, prática e teoria. No mesmo dia eu sempre dou mesma aula, tanto português quanto matemática, ciência, história, geografia, em todas as aulas eu vou estar dando teoria e prática, né. A prática que eu falo é uma atividade, assim, diferente do que eu pegar e passar no caderno, do que
Aí eles respondiam em folha. Então, uma atividadinha assim em matemática. As pecinhas de números, né? Faz a conta, monta na carteira ali os números. Tem os números de madeira, eu tenho. Para eles, monta a continha para eles, resolvem e anota no caderno. Isso é ótimo, o aluno adora isso. Então, só que tem que planejar bem, né? Faz um grupinho de 3 alunos, 4, 5, conforme foi a tua turma, né? Porque se for uma turma bastante bagunceira, não dá. Se for uma turma calminha, dá pra juntar de boa, você vai conseguir dar uma aula super bem. Aí eu pulei a parte dos recursos. Na minha aula de matemática, o recurso que dá pra levar, dá pra estar usando, que eu sempre, sabe, utilizo os números, né? Eu levo o número de madeira, conforme minha aula, sempre levo, né? Número de madeira, atividade impressa, bastante atividade impressa. Eles fazem atividade sim, só que assim, eu levo bastante atividade impressa e levo atividade extra. Porque assim, se é uma turma que produz bastante, vai produzir, vai me pedir mais. Aí eu tenho que ter a carta na manga da atividade extra. Se é uma turma mais lenta, é bom que sobre do que falta, né? Então, levo atividade impressa. Posso estar trabalhando com revista de recorte? Posso. Vou trabalhar com números lá, antecessor e sucessor. Podem estar recortando o número da revista, podem estar recortando a página, né? Que tem ali o númerozinho no final. Podem estar recortando. Posso montar uma atividade legal no caderno e falar assim, eu passo o número no quadro lá, 10. Pai, me recorto o antecessor e sucessor de 10. Na revista Achem, colhem lá. Cola quente, cola, Kepron. Aí se eu usar tinta, posso usar tinta para os alunos pintar. Pinta lá, digamos que tem tanto desenho lá, digamos que põe uma tabela de desenho e uma tabela de número. Vou pedir assim, tipo 6 carrinhos. Ache lá na tabela o número 6, pinte de tinta. Dá os potinhos de tinta, pinte de tinta. Passe em cola no número, jogue um pouquinho de erva, de café, ou faz as bolinhas de Kepron, ou de revista, posso estar utilizando isso. É melhor ainda fazer isso do que eu lá passar tudo no quadro, pedir para eles copiar no caderno e depois responder. Sua aula é bem legal. A avaliação eu já falei, né? Através da participação dos alunos. Então, eu sempre estou focada naquilo. Na minha avaliação é a observação dos alunos. Aluno produziu, produziu. Não produziu? Eu não vou dar uma nota baixa para ele, eu vou esperar o outro dia. Do outro dia, ele produziu bastante. Depende de como o aluno tá, né? A gente nunca sabe como é em casa do aluno, como que ele vem para aula. Então, sempre assim, nunca dou tipo, hoje vou dar uma aula e vou dar uma avaliação para ele não falar que ele é péssimo. Não, vou esperar outro dia, outro dia. Então, por isso que eu avalio todo dia, eu avalio um pouquinho, e no final da semana eu faço o balanço daquele aluno, né? Vou dar, tipo assim, o aluno teve 2 dias mal comigo, né, na semana, mas nos 3 últimos dias da semana ele foi ótimo, então não vou julgar ele para os 2 primeiros, né? Então, eu sempre faço o balanço no final da aula. Então, minha teoria é essa da aula, prof, meu jeito é esse. Assim, as minhas turmas que eu dei regência até hoje, sempre me dei bem com as turmas, sempre assim. Eu nunca chego com um sorrisão na sala, também nunca chego com cara fechada, sempre assim, porque assim, já chegou colegas minhas de chegar com um sorrisão, a turma tomar conta. Então, assim, eu não sou brava em sala de aula, mas também não sou muito sorridente. Sou eu que eu sou na sala, então, assim, tô interagindo ali, normal, né? Não sou muito, assim, questão de lembrancinha, eu dou no final. No final da minha regência eu dou lembrancinha pra eles, mas eles nunca esperam lembrancinha de mim. Engraçado. Mas eles nunca esperam lembrancinha de mim. No final da minha regência, sempre eles falam que é surpresa, né? Porque, assim, o meu jeito de entrar em sala de aula, meu jeito, assim, é esse. Cobro dos alunos, cobro bastante. Meus alunos eu cobro. Então, pra mim, assim, no final da minha regência, o aluno falar que não gostou de mim, mas saiu com conhecimento, pra mim é vantagem, né? Do que eu, no final da minha regência, meu aluno sair amando eu, falando que eu sou a melhor prof do mundo, mas não sair com nem 1% do conteúdo que eu dei. Então, pra mim, é mais em conta isso. Tipo, eu conto isso. Posso sair como ruim, como estagiária péssima, pra eles eu posso. Mas se eles sair com 1% do conteúdo que eu dei em sala de aula, que eles vão estar aprendendo, que vão estar ajudando a prof da turma deles, pra mim tá bom. Então, nunca espero que meus alunos me amem, né? Eu prefiro que eles me odeiem e aprendam o conteúdo que eu tô dando do que eles me amem e não saibam nada do que eu dei.
Então, minha aula de matemática seria isso. Agora, a aula de português é mais fácil dar aula de português. Eu adoro dar aula de português por causa disso. A aula de português que eu peguei é leitura e escrita. Leitura e escrita é uma coisa, assim, bem bacana de dar. No caso, nessa minha turma que eu peguei, terceiro ano, como eles têm dificuldade de escrever e de leitura, é um pouquinho mais intenso. Então, vou ter que dar uma aula mais assim, divertida para eles. Uma aula mais, assim, que fixe, que eles fiquem bem atentos. Porque, assim, de terceiro ano para baixo, a gente sempre, né, eles têm mais dificuldade para escrever, eles demoram um pouquinho mais. Mas de quarto a quinto ano, eu passo bastante no quadro. Então, as perguntas orais que eu faria para minhas turminhas do terceiro e segundo ano, assim, tipo, conta a história e vou estar fazendo as perguntas orais para eles responder. No quarto, quinto ano, eu estaria passando no quadro. Passo no quadro, responde, né? Não deixo de fazer perguntas assim, mas não deixo de interagir com a turma, mas eu passo no quadro. Passo teoria, não deixo a prática do lado, mas passo a teoria também. Mas aqui, no caso do terceiro ano, é uma turminha diferente. Então, como essa turma é bem complicadinha um pouco, mas não é possível de trabalhar, mas era uma turminha complicada. Então, para mim dar essa aula de leitura e escrita para essa turma, para ter o melhor compreendimento deles, para eles entenderem um pouco, eu estaria trabalhando com o Dedoshi, primeira, contaria a história, trabalhando com o Dedoshi. Fantoche, eu tenho um avental, contar a história, e eu levaria, porque assim, eu mesmo adoro aquele avental. Porque assim, sempre é uma surpresa pro aluno qual personagem que a gente vai tirar do bolso do avental. Então, assim, por mais que a gente esteja contando a história do, digamos, Chapeuzinho Vermelho e Lobo, por mais que a gente esteja contando, eles sabem, quase toda criança sabe a história, mas pra eles é uma surpresa como a gente tira o bichinho de dentro do avental, que a gente conta, os movimentos que a gente faz. Então, é legal, é maravilhoso, eles adoram. Então, eu trabalharia com Tedoshi, com fantoche, né, com o meu avental. Assim, se não tem esse preparamento, assim, ou se chega na sala, assim, não deu tempo de arrumar muito, muda a voz. É uma coisa que criança adora, você tá contando história, não como você tá lendo, como eu tô falando agora, mas assim, eu mudar a voz em cada personagem, eles ficam pasmados, porque assim, se eu tiver na minha turma de aula, na minha sala, e tá lá lendo, falando com eles, não mudar nenhuma sintonia da minha voz, eles vão estar com a cabeça longe, né? Porque desprende a atenção deles. Mas se eu mudar, eles vão ficar bem, eles vão ficar assim, eles vão querer saber, eles vão ficar assim, curiosos para ver o que vem pela frente. Então eu adoro, assim, contar a história para os alunos, mudando a voz, levando o meu material que eu já tenho. Nossa, eles ficam assim, pra mim assim, eles ficam muito, assim, curiosos, eles ficam, assim, a atenção deles total em mim e eu consigo dar minha aula super bem. No final, assim, da história que eu conto, posso estar interagindo com os alunos? Posso. Eu sempre, assim, quando eu tô contando história, eu fico com o livro na mão, ou quando eu mesmo tô contando, quando eu sei a história inteira, tô passando na turma, no meio da turma, tô interagindo um pouquinho com eles. Nessa leitura escrita, o que daria pra fazer? Na leitura. Vou estar contando a história, vou estar mudando minha voz, vou estar levando meus materiais. Para mim interagir com os alunos, posso chamar uma aluninha que é mais soltinho na frente, que é uma aluninha que não tem muita vergonha, chamo lá na frente. Faço o lobo, ele faz o chapeuzinho, ou eu faço o chapeuzinho e faz o lobo. Eles ficam, adoram. Ou dá pra fazer com a turma inteira, cada um fala um trechinho. Fica muito legal a aula. Escrita. Vou estar lá lendo minha história e tudo. Vou pedir para eles escrever no caderno, resumir a parte que eles mais gostaram, para eles contar a parte que eles mais gostaram, a parte que eles entenderam melhor. Vou estar pedindo o nome do personagem, nome do ator. Então, tipo, para eles fazerem uma coisinha ou outra no caderno, parte de escrita eles têm que fazer. Não vou pedir um texto, mas uma coisinha ou outra eu vou pedir. Posso estar pedindo para eles contar? Posso, lá digamos que eu complete a história. Eu escrevo lá no quadro um pouquinho da história e peço para eles completar do jeito deles. Completam, assim, vou indo de fila em fila por aluno, porque eles adoram escrever no quadro, eles fazem briga para escrever no quadro, então vou estar lá pedindo, digamos assim, bem de fila, tá? Até o ponto. Põe as 2, 3 palavras ali,
Aí continua a história, até o ponto, vai um, vai outro. Vou dar uma aula super bem, eles vão entender, eles vão interagir, porque eles adoram isso. Pedir para o aluno escrever no quadro, uma coisa que prende muita atenção deles. Contar a história mudando a voz ou com o personagem, uma coisa que também eles amam fazer. E eles interagem assim com a gente. Se eu pedir assim, tô lá contando a história do Chapeuzinho Vermelho. E chega na parte do lobo, eu paro. Fala, continua, Ana. Ela vai continuar na entonação do lobo. Né? Então, é uma coisa que dá atenção para eles, que prende eles na minha aula. Vai ser uma aula assim mais prática? Vai. No final da minha regência, eu sempre faço uma avaliação geral, o que eu fiz durante a semana inteira. Então, eu estudei matemática, eu faço uma geral inteira, português na geral inteira. Se fosse minha turma, demonstrando a minha turma, essa aula, no caso de leitura e escrita, na minha prova eu poderia pôr a mesma, na minha avaliação, minha provinha que eu tenho que fazer, eu ponharia a mesma história. Sempre dá para ler, eu peguei o método de uma professora que eu fiz minha primeira regência. Primeiro estágio que eu fiz observação, eu peguei o método dela. Na prova, a gente acompanhou uma semana de prova. Na prova, o que ela fazia? Ela lia toda a prova. Então, assim, ela lia toda a prova, então, numa aula prática, ela falava, lembra que a gente fez, né, que a prof contou a historinha, mudando a voz, que a prof contou a historinha e tal. Então, eu poderia fazer isso com meus alunos. E eles vão entender melhor, eles vão fazer a prova melhor do que eu ir lá passar a história no quadro, ou ler, simplesmente ler e fazer perguntas orais para eles, ou passar as perguntas nos quadros, né? Então, para eles e para mim é mais fácil, porque assim, vai poupar serviço meu? Vai. E eles vão aprender melhor? Vão aprender, tenho certeza que eles vão aprender melhor, assim, eu aplicando uma aula mais prática, mais dinâmica para eles, e na hora da prova eles vão lembrar, dando uma explicaçãozinha assim, simples, eles vão lembrar do que eu passar no quadro, né? Já pensou eu, né, na prova lá, falar, lembra da história que a prof passou no quadro sobre o Chapeuzinho Vermelho, que a prof fez perguntas orais, que a prof passou... Eles não vão lembrar. Eles vão lembrar da história, mas não vão lembrar tudo. Se eu passar contando uma história dinâmica com fantoche, eles vão lembrar quem é o personagem, quem não é, o que aconteceu na história, como foi, eles vão lembrar e na prova eles vão dar um show. Então, meu método é esse, eu não abro mão. Posso estar aprendendo novas coisas para frente, mas, assim, nesse exato momento, meu método é esse. Eu sempre, assim, não me asseguro muito em quantidade de conteúdo, em qualidade, sim. Então, assim, não adianta eu passar 10 atividades, como eu já falei, e os alunos não aprenderem. Então, tipo assim, pra mim, mais vale eu dar de 10 atividades e dar duas e o aluno aprender as duas do que eu dar as 10 e eles não aprender nenhuma. Então, sempre eu prezo a qualidade do que a quantidade. Recursos que eu vou estar usando nessa aula: Vental, fantoche, dedoche, o quadro. Posso estar levar eles no quadro, né? Para escrever o caderno, né? A avaliação através da participação. Minha avaliação, que eu não abro mão, é essa. Participação do aluno em sala. Participação do aluno em sala, a participação do aluno com os colegas. Tudo isso eu avalio. Se o aluno ficou quentinho, se o aluno não ficou na hora que era para ficar. Se o aluno conversou com o coleguinha, eu não avalio isso, porque para mim, eu acho assim, questão de socialização, aluno conversar com o coleguinha. Não proíbo nenhum aluno de conversar com o colega. Claro que é questão assim, tem momentos, eu tô falando, minha turma tem que me respeitar, me ouvir. Mas assim, eu não proíbo. Digamos, se eu tô passando no quadro, é o momento que eu tô passando lá, os alunos estão copiando, mas se ele quer falar com o coleguinha dele, não deixo fazer agasalho na sala. Em virar a minha sala de ponta cabeça eu não deixo, mas assim, eu deixo conversar, porque assim, questão de socialização, né? Deixo sim. Então, uma avaliação é nisso. Interação com os alunos, interação comigo, interação com a atividade que eu tô fazendo, se eles me questionam. Então, eu avalio um aluno, eu prezo muito o aluno que me questiona. Então, já peguei uma turma que era um Google. Era uma turminha muito esperta, então, tipo assim, já sabia, já fui na observação, já sabia, então me preparei para as possíveis perguntas. Mas cheguei lá, tinha perguntas que eu não sabia responder. Então, tinha que chamar a minha minha professora de estágio, tá pedindo, falando, prof, dá uma ajudinha, porque assim, tem turma rápida, esperta e que te questiona, te cobra. Mas tem turminha que não, então, assim, é bom sempre levar uma atividade extra, uma carta na manga, e assim, eu valio bastante aluno que me questiona. Bastante. Então, sim, aluno
que gosta de me questionar, eu amo que o aluno me questione. Às vezes não vou saber responder, mas eu falo assim, mas amanhã a prof chega em casa, a prof pesquisa, amanhã a prof te responde. Então, chega na aula e respondo ele. Mas assim, eu adoro que me questione, tipo assim, que me pergunte, que assim, que eu assim, entendo que assim, o aluno tá interessado na minha aula, ele quer saber, ele tipo, se interessou. Então, eu adoro que o aluno me questione. Em outras matérias é a mesma coisa. Geografia, história, todas as matérias é a mesma coisa. Eu trabalho, assim, com recorte. Adoro trabalhar com recorte, tanto português quanto matemática. Digamos, eu vou trabalhar número. Recorte tantas figuras para mim, para colar. História. Recorte em imagem que representa história. A historinha de português. Em história, em geografia, em ciências, recorte corpo humano. Recorte em palavrinhas. Então, sempre eu vou estar falando, assim, trabalhando com recorte, com